Amém. Glória a Deus. Irmãos, todas as nossas ministrações, elas se encontram no canal da nossa igreja do YouTube, tá bom? Você pode entrar no canal da igreja e lá você vai encontrar todas as mensagens que são pregadas aos domingos aqui, ok? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém? Amém. Vou falar de novo, irmão, para você me ajudar aqui. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. Aí, irmão. Se der para dar um glória a Deus, aleluia, tipo, também no meio da mensagem, também dá, gente. É gostoso, ajuda a gente, tá bom? Mas nós vamos continuar falando de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Eu acho que vai projetar ali. Não sei se vai projetar, mas se puder, vai estar na tela também. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Hoje nós cumprimos, no final do nosso culto, nós vamos cumprir 75% dessa mensagem, né, que ainda vai faltar a última mensagem, que vai ser no próximo final de semana. Mas eu gostaria de ler com você este versículo, esses dois versículos. Foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus, o nosso Deus, esse Deus que nós cantamos nessa hora, esse Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Amém? Esse é o Deus que nós podemos pedir e Ele vai responder. Esse é o nosso Deus que pode falar, que nós podemos falar e Ele vai ouvir, porque Deus é Deus em todo o tempo. Ele não muda. Esse é o nosso Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nessa noite, clamamos ao Pai para que o Senhor venha falar conosco. Que algo extraordinário, sobrenatural e de milagre aconteça na vida desses irmãos que estão aqui e de todos aqueles que estão ouvindo pela internet. Ó Deus, e eu oro também para que depois qualquer pessoa que clicar nessas mensagens de 1 Crônicas 4, 9 e 10 seja profundamente impactado pela Tua palavra e que eles possam receber o melhor do Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo. Nós queremos ouvir a Tua voz. Me use como um vaso em Tuas mãos. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, essa oração é uma oração poderosa. Ela é poderosa, é uma oração grandiosa. Quem está acompanhando desde o início, eu falei sobre a primeira parte, abençoa-me. E eu coloquei no final e acrescentei no final dizendo, abençoe-me muito, mas muito, muito, abençoe-me muito. Na semana passada nós falamos para que Deus possa alargar as nossas fronteiras. Alargar as fronteiras nada mais do que alargar os seus termos ou os seus territórios. Aí você que define. Mas alargar as fronteiras significa expansão. Eu não sei você, mas eu estou num momento em que abençoe-me, alargue as minhas fronteiras, e esperando esse território se expandindo, eu quero dizer para você que Deus está expandindo o meu território. Não sei se você está sentindo isso, não sei se você está percebendo isso, não sei se você tem essa condição de entender isso, mas Deus está abrindo portas, Deus está expandindo os meus territórios, e eu creio que se não for para expandir tão em breve tempo, mas em médio e longo prazo, eu verei os meus territórios sendo expandidos.
E é nesse momento de maior amplitude que Deus dá na nossa vida, seja ela familiar, seja ela secular, seja ela espiritual dentro da igreja. Pode ser que diante da expansão e da amplitude daquilo que Deus quer fazer comigo e com você e com a igreja, a gente possa ficar um pouco vacilando no que fazer. Olha, Deus está expandindo o meu território, mas eu não sei agora como é que eu faço dentro desse território que Deus está me dando. Então eu vou resumir isso. Deus está dando e entregando muitas bênçãos para nós, muitas bênçãos. E as mãos estão ficando cheias, os braços estão ficando cheios, e muitas vezes nós estamos agora pensando assim: Senhor, o que eu faço com tudo isso? E diante das bênçãos a gente começa a ficar amedrontado, e começa a criar dúvida daquilo que Deus está nos dando, porque Deus está nos abençoando, e Deus continuará nos abençoando, e muito. Eu não sei você, mas Deus está fazendo isso. E dentro dessa oração, Jabez, ele começa a invocar a Deus, e ele invoca a Deus dizendo: Senhor, me abençoe. Segundo, alargue as minhas fronteiras. Ele tinha noção da amplitude do que Deus poderia fazer na vida dele. Aí ele começa a usar algo muito interessante, que está logo depois do alargue as fronteiras, que é: que seja comigo a tua mão. A primeira coisa que eu quero que você anote aí, primeiro, busque mais do poder de Deus, e você vai entender isso, irmãos. Talvez você chegou nessa jornada, e agora você está com todas as bênçãos, e Deus está entregando bênçãos dia a dia, momento a momento, e muitas vezes a gente não sabe o que vai fazer. É nessa hora que entra a total dependência de Deus. E quando eu começo a sentir essa total dependência de Deus, é onde eu começo a viver o sobrenatural de Deus. Eu começo a viver os milagres de Deus. Eu começo a ver e experimentar o extraordinário de Deus. Talvez a sensação de fracasso de você ter chegado até aqui tem sido muito grande na sua vida. Talvez você tenha falado: olha, eu estou aqui, já é o terceiro domingo que estou participando dessa oração, e eu não vi nada acontecendo, não aconteceu nada na minha vida, eu não sei nem se vai acontecer, eu não sei nem se eu vou continuar a falar ou a orar essa oração. Eu quero falar uma coisa para você: independentemente se você recebeu ou ainda não recebeu as bênçãos necessárias para alargar as suas fronteiras, eu quero dizer algo para você muito grande: o nosso Deus é um Deus de vitória. Ele não é um Deus de fracasso, e Ele sabe o momento certo que vai abençoar a sua vida e mudar a sua história. Ele sabe o momento certo. Nós não podemos esquecer que fracasso e sucesso vão bater a nossa porta constantemente. A diferença entre fracasso e sucesso é que, se eu estiver ligado em Deus, eu vou saber abrir a porta correta. Porque quando a porta do fracasso quando o fracasso chegar à minha porta e eu entender que é fracasso, eu falo: não, Deus não me chamou para o fracasso. Deus me chamou para o sucesso. E o sucesso muitas vezes não é da forma que nós queremos. O sucesso é nós dependermos do poder de Deus na nossa vida. Esse é o nosso sucesso. Independente disso, Deus vai te honrar, e muito. Eu creio nisso. Eu creio, Deus vai te honrar. Por que eu falo isso? Quando você busca Deus, e nós vamos entender por que eu estou falando de mão e poder. Quando nós buscamos a Deus, Deus transforma pessoas comuns, como eu e você, em grandes heróis da fé. Em grandes heróis da fé. Eu não vejo grandes coisas acontecendo agora,
mas no fundo do meu coração existe uma voz dizendo: eu vou fazer, eu estou contigo, algo novo e sobrenatural vai acontecer, aguarde, confie, porque eu estou agindo. E muitas vezes nós temos o conceito de heróis sendo aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem por seu próprio esforço e por sua própria vontade. Heróis da fé são aqueles que dependem completamente de Deus. Eu quero ser um herói da fé, depender completamente de Deus. E isso é importante, porque eu tenho que começar a declarar que a tua mão esteja comigo. Então nós começamos: Senhor, me abençoe muito, Senhor, alarga as minhas fronteiras. E hoje nós começamos a declarar o seguinte: que a tua mão esteja comigo, Senhor, que a tua mão de poder esteja comigo. Você percebe que Jabez, ele não começou pedindo: Senhor, se a tua mão for comigo, eu serei abençoado, o Senhor vai alargar as minhas fronteiras e o Senhor vai me preservar do mal. Não, ele pediu: Senhor, me abençoes, alargue as minhas fronteiras, se a tua mão for comigo, Deus, o Senhor vai me preservar do mal. E isso é muito interessante, por quê? Porque Jabez sabia que em sua oração havia o controle soberano, absoluto de Deus. Então eu quero dizer para você aqui uma coisa importante: a sua oração, e se você está fazendo essa oração todos os dias, em todos os momentos, creia que Deus tem controle absoluto da sua vida, e Ele vai escancarar, como eu falei semana passada, Ele vai desencadear coisas lindas e maravilhosas para a nossa vida e para a sua vida, irmãos. Mas aí o que acontece? Quando Jabez ora: Senhor, me abençoe, o que Deus fez? Abençoou. Quando Jabez orou pedindo: Senhor, alarga as fronteiras, o que Deus fez? Alargou as fronteiras, porque Deus queria honrar Jabez, e Deus quer honrar a cada um de nós, para conduzir tudo aquilo que Jabez havia recebido. Ele precisava da mão de Deus para dar direção em tudo aquilo que ele havia recebido de Deus. Você percebe que existe uma coisa lógica que está acontecendo nesse momento na vida de Jabez. Ele reconhece o poder de Deus, dizendo: se a tua mão for comigo, Senhor, ninguém vai me segurar. Nós vamos continuar honrando o Senhor, nós vamos continuar adorando ao Senhor, nós vamos continuar glorificando ao Senhor, nós vamos continuar, e nós vamos continuar, e nós vamos continuar, e nós não vamos parar, porque nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos caminhar, porque a mão do Senhor está comigo. Isso é importante a gente entender. Um questionamento, ou o primeiro questionamento que eu faço hoje na sua vida, para a sua vida, é o seguinte: será que nós não estamos vivendo hoje pelo nosso próprio esforço? Pelo nosso próprio braço? Será que nós não estamos entregando o que sobra para Deus, ao invés de nós entregarmos tudo para Ele? Será que eu não estou tentando gerenciar o que Deus mandou eu entregar? Porque isso é importante, nós precisamos entender isso. Olha só, será que Deus está desejoso de te abençoar mais e mais? Quem tem consciência disso? Levanta a mão, que Deus quer te abençoar mais e mais. Levanta a mão, pode levantar, mantém a mão levantada, irmão. Mantém, olha só, todo mundo quer, irmão. Todo mundo quer ser abençoado por Deus. E isso é importante, mas você ainda não está pedindo que a sua mão esteja sobre a sua vida. Sobre, não sob, é sobre.
E nós precisamos começar então a entender o seguinte: se buscar as bênçãos de Deus é o mais elevado ato de adoração, e se pedir mais a Deus é o desejo de Deus, isso requer que a mão de Deus esteja conosco, para que nós possamos fazer, de acordo com a estratégia dele, o que é correto para ele. E nós precisamos entender isso, e a nossa vida precisa ser assim, porque essa oração tem um poder enorme, enorme, mas você precisa ter e estar debaixo da boa mão do Senhor, para te conduzir, porque muitas vezes Deus quer nos abençoar, e Deus não nos abençoa, você sabe por quê, irmão? Porque nós não pedimos para Ele: Senhor, essa bênção eu necessito, o Senhor pode, me conduza, Senhor, porque eu estou debaixo da sua mão de poder. Eu não me recordo corretamente se é 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Irmãos, esse tempo na minha vida vai chegar. Esse tempo vai chegar, irmãos, de Deus me exaltar da forma que eu preciso e de que nós precisamos. E nós apenas precisamos estar debaixo da sua mão de poder. Só confirma para mim se é 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 ou versículo 8. As necessidades que você coloca na mão de Deus se transformam em oportunidades ilimitadas. Olha só, todo mundo levantou a mão: Senhor, eu quero ser abençoado. Oh Deus, eu quero ser abençoado. Deus, eu quero minha bênção, eu quero minha bênção. Ok, então entenda isso, que debaixo da sua bênção e daquilo que Deus quer fazer na sua vida, existem grandes oportunidades que são o quê? Ilimitadas. Confirma para mim, por favor. 1 Pedro 5, 6. Tá bom? Depois você anota aí, não é 7, é 6. Ok? Mas você pode também ler o 7 e o 8, que é fantástico. Ok? A segunda coisa que eu quero passar para você: a primeira é buscar o poder de Deus, não é? Isso. A segunda, dependa do poder do Espírito Santo. Dependa do poder do Espírito Santo, meu irmão. Dependa desse poder, porque senão Deus não vai te abençoar. Porque se Ele dá algo para você e você não vai saber o que vai fazer, o que você vai fazer com isso, Ele não vai dar, porque Deus não desperdiça tempo e muito menos as bênçãos. Deus quer abençoar, irmãos. Ele é desejoso em abençoar. Porque lembra que eu falei na semana passada? Deus quer agir através de mim. Deus quer agir através de nós, irmãos. E nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender do poder do Espírito Santo. E entender que nós temos um Pai. E por termos um Pai, nós podemos dizer assim: Pai, faze isso em mim, pois não posso fazê-lo sozinho, porque é grande demais para mim. E quando você faz isso, Deus abençoa. Deus te dá, porque você reconhece que sem Ele você não pode nada. Sem Ele você não vai conseguir fazer. Sem Ele você não vai conseguir avançar. Sem Ele você não vai conseguir se mover. Sem Ele você não vai conseguir fazer coisas maravilhosas. Você não vai conseguir. Você sabe por quê? Por causa disso, gente. É por causa disso que nós precisamos entender que o nosso Pai, Ele vai dar pão se nós pedirmos pão. Ele não vai dar pedra. E se nós pedirmos peixe, Ele não vai dar uma serpente. Ele vai dar o que, irmãos? Ele vai dar aquilo que nós pedimos. E aquilo que Ele vai nos dar é algo extremamente grande. Agora eu pergunto: por que Deus vai nos dar coisas grandes? Alguém sabe o porquê? Por que Deus pode nos dar coisas grandes? Quem sabe? É simples. Porque o meu Deus, Ele é grande. Ele é grande. Mas eu não desprezo os pequenos começos. Porque dos pequenos começos é que Deus faz as coisas grandes. A fidelidade no pouco é onde Ele vai te colocar no muito. No pouco Ele te coloca no muito.
no muito, porque a gente precisa aprender desse Pai maravilhoso. E é nesse momento de dependência do Espírito Santo que entra o exercício da fé. E nós sabemos que é fé. O que é fé? É a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Irmãos, eu sei que Deus pode fazer e Deus vai fazer, irmãos. Agora, quando? Não sei. Em que momento? Não sei. Mas que Ele vai fazer, Ele vai. E Ele não vai fazer coisa pequena, Ele vai fazer coisa grande. Mas eu preciso me colocar na total dependência do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque quando Deus fizer, eu declaro, foi Ele quem fez. Quando Deus fizer, foi Ele quem fez. Quando Deus abençoar, foi Ele quem fez. Se Deus nos conduzir, foi Ele quem nos conduziu. Se Deus deu a palavra, foi Ele que deu. Se hoje agiu-se em poder em algum momento no culto, foi Ele que fez. E nunca o homem. E é por isso que a dependência de Deus, nós precisamos entender que nós necessitamos viver dependente de Deus. E não é pouco não, é muito. Abram comigo em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Aqui fala de experiência. Uma experiência maravilhosa de Paulo. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? Vem do pastor. Deus aí, olha, o pastor é suficiente, eu quero ser suficiente, que nem o pastor. Não. Aqui está dizendo que a suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só que coisa interessante, irmãos, é dependência de Deus, e dependência de Deus significa depender de Deus, depender de Deus. Talvez o que eu vou falar aqui agora choque você, porque muitas vezes nós não usamos dependência de Deus e usamos recursos nossos. Nós usamos recursos, nós usamos coisas que nós podemos alcançar e fazer, mas nós esquecemos, e cristãos maduros esquecem de pedir para que a mão de Deus esteja sobre nós. E muitas vezes a gente esquece disso. E quando nós esquecemos disso, nós passamos a usar aquilo que é do nosso meio, recursos, pessoas e entre outras tantas coisas. Olha só, irmãos, usar os seus recursos, esforços e pessoas, tudo isso vai passar, porque amanhã ou depois, aquela pessoa que falou que ia estar com você não vai estar mais. Aquela pessoa que falou que ia te ajudar, não vai te ajudar mais. Então, dependa de Deus, e não dependa hoje de uma coisa chamada coaching. Quem já ouviu dessa palavra? Não estou dizendo que está errado o que esses caras estão fazendo, ou que você possa ver aquilo de ensinamento que eles têm, não é isso. Mas você não pode colocar todas as suas energias num coaching espiritual, gente. Porque isso não é depender de Deus, isso é depender do homem. Homem erra e peca. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Uma outra coisa que cristãos maduros fazem: colocam todos os seus esforços em palestras automotivacionais. Hoje eu saí daqui motivado. Você está errado, irmão. Então eu fiz a pior mensagem da minha vida. Porque eu não estou aqui para te motivar. Eu não estou aqui para dizer para você, você vai sair daqui, vai ter uma semana ótima, que isso, que aquilo. Não, eu estou aqui para transformar, ser usado por Deus para transformar a sua vida.
Jesus não motivou ninguém em todo o seu ministério, Ele transformou vidas. Então, eu não estou dizendo que você não possa assistir, não estou dizendo isso, mas a palestra não pode ser o seu motivo de vida. Eu escutei aquilo, nossa, aquela frase de impacto, vou usar ela na minha vida. Nós temos 66 livros impressos, que foram escritos por Deus, que existem frases de impactos que transformam vidas. Basta você ler. Basta você ler. E agora, eu vou abrir aqui um parênteses, estou me deliciando numa coisa chamada Kindle. Já ouviu dessa palavra, Kindle? Eu estou me deliciando nisso, irmãos. Hoje eu peguei lá, baixei um livro do John Piper, Como usar a Bíblia para transformação sobrenatural. Eu falei, é essa Bíblia aqui mesmo, é agora que eu vou ler esse livro. Você percebe, irmãos, que nós temos recursos necessários. Uma outra coisa, nós colocamos esforços em mentes positivas. Não, olha, começa a declarar assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Amanhã dá tudo errado. Porque não pode ter, não estou dizendo que você não possa pensar positivamente. Você não pode usar a mente positiva como algo que fundamente a sua vida. Mas você tem que começar a agir em fé. Ter uma mente de fé, não de coisas positivas. Pessoas, cristãos maduros que colocam todos os seus esforços em promessa de prosperidade. Misericórdia, irmão, isso não é depender de Deus, isso é depender de promessa. Está errado. Eu preciso depender de Deus, porque Deus é o dono da promessa, é Ele que me faz próspero. E na Bíblia, nós olhamos a Bíblia, e quando nós estudamos a Bíblia, nós começamos a ver que prosperidade começa no Espírito. Porque a Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É você e Deus, depois você começa a prosperar. Mas o anseio do ser humano não é depender de Deus, é o meter a mão no bolso e falar assim, posso comprar? Eu vou comprar. Eu vou comprar. Deus fala, não compra, vai dar errado, não compra. Você não está nem escutando isso, irmão, porque você não está dependendo de Deus, você está dependendo do seu bolso. E muitas vezes nós caímos em armadilhas e ciladas. Olha só, uma outra coisa que eu fico bobo de ver, uso da Bíblia sem um pingo ou quase nada de teologia. Ou seja, usam a Bíblia para o seu próprio benefício. Isso está errado. A Bíblia não foi feita para o nosso próprio benefício. A Bíblia foi feita para que eu seja transformado e que isso chegue até a outra pessoa. Olha só que coisa interessante, irmãos. Muitas pessoas usam coisas da Bíblia que não estão em acordo com a teologia. Fere a teologia. Fere a teologia. Mas ele estudou teologia na melhor universidade do país. E daí? A letra mata. A letra mata. Para você ter uma ideia, muitos dos teólogos não chegam a nenhum consenso entre eles. Muitas vezes. Porque eles estão muito conhecimento, eu conheço, mas não vive, não pratica muitas vezes como deve ser praticado, irmãos. E quando você ainda escuta pessoas usando versículos fora de contexto, isso dói o meu ouvido, você não tem noção. Eu falo assim, meu Deus, o que esse cara está falando? Tem nada a ver com o que ele está falando. O que ele está dizendo é outra coisa. E se nós começarmos a olhar para essas pessoas, ou para essas coisas que acontecem no dia a dia, eu vou dizer para você, você vai começar a viver da forma deles, iguais a eles. E hoje você está aqui para que a mão do Senhor venha conduzir a sua vida. E não as coisas que o mundo oferece, não as coisas que nós temos que chegam até nós. Olha só, a mão do Senhor é um termo bíblico para explicar poder e a presença de Deus na vida de um povo. Olha que coisa maravilhosa. Nada mais a mão do Senhor é um termo bíblico para expressar o poder e a presença de Deus
na vida de um povo. Josué capítulo 4. Josué, olha só que interessante. Josué capítulo 4. Depois já prepara também Isaías capítulo 59, versículo 1. Josué capítulo 4, versículo 24. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Está dizendo o que aqui? Para que todos os povos conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A mão do Senhor tem que estar sobre nós, irmãos, para que o inimigo olhe e fale assim: esse povo já era, eu perdi esse povo, não posso mais entrar lá, porque a mão do Senhor está cobrindo eles, está protegendo eles, está conduzindo o povo, eles estão sendo conduzidos pela mão do Senhor, não tem mais como entrar, porque não tem mais brecha, porque a mão do Senhor é tão forte sobre aquele povo, que não tem mais o que fazer ali. Olha só, Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Percebe? Para que as nações saibam que a mão do Senhor está conosco. E Isaías está dizendo assim: olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir. Você percebe a necessidade da mão, do poder da mão de Deus? No Novo Testamento, essa descrição, a mão do Senhor, nada mais é do que encher-se do Espírito Santo. Em Atos capítulo 11, versículo 21, era o segredo da igreja primitiva. Anota aí, anota num canto, você coloca lá Atos 11, 21, puxa uma seta dizendo assim: segredo da igreja primitiva. Diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Olha que beleza, irmãos, olha que coisa maravilhosa. A mão do Senhor estava com quem? Com quem? Com eles. Muitos creram e se converteram ao Senhor. Irmãos, eu creio no mesmo poder dessa igreja, eu creio no poder aqui. O mesmo poder que havia nessa igreja, esse mesmo poder está aqui. O que nós precisamos fazer é desencadear isso na nossa vida, é nós liberarmos essa unção e esse poder que está em nós, para que nós possamos começar a conviver com coisas milagrosas, com coisas extraordinárias e com coisas sobrenaturais, e tudo isso pela fé. Eu vou dizer algo aqui que é muito interessante e que nós precisamos fazer, irmãos. Se a igreja começar a orar como se deve orar, nós não precisaremos fazer nada. As pessoas ouvirão o sussurro da oração e saberão que ali Deus está. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder de Deus. E nós vamos fazer algo fantástico logo depois da oração de Jabez. Você vai ver como que a gente vai entender tudo isso que eu estou falando de 1 Crônicas 4, 9 e 10, junto com outras mensagens. Todo o crescimento poderoso da igreja naquela época se deu porque a mão do Senhor estava sobre eles. Ou seja, o Espírito Santo estava sobre a igreja, e isso era suficiente para testemunho, irmãos, para testemunhos. Eu creio, irmãos, que nós não precisamos fazer nada mirabolante para que as pessoas entendam e comecem a ver Jesus em nós. Basta nós orarmos, basta como igreja nós orarmos, basta como igreja nós estarmos buscando a Deus em oração.
Olha só, Mateus 28, 19 e 20, fala do ide de Jesus. Para que o ide de Jesus fosse efetivo e acontecesse naquele momento, Deus abriu os céus e enviou algo poderoso sobre a vida daqueles homens, daqueles discípulos. O que Deus enviou para a vida daqueles homens? O poder do Espírito Santo. Então, para que a igreja seja efetiva, ela precisa estar experimentando o poder do Espírito Santo. Não existe outra forma. Jesus tocou aqueles cristãos comuns com um toque de grandeza. Com um toque de grandeza. É simples. Vem aqui um pouquinho, Eduardo. Com um toque de grandeza. Porque quando Jesus, ele chegou, foi batizado no Jordão, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre ele. Era evidente o Espírito Santo no poder de Cristo? Era. Que tudo o que ele fazia, tudo o que ele tocava, tudo o que ele punha a mão, se tornava grande. O Eduardo pode se permitir ser tocado por Deus de tal forma que Deus o torne ele grande. Ah, mas é só para você. É só para você. A grandeza, não estou dizendo aqui a grandeza no sentido de soberba, não, estou dizendo grandeza no sentido de ser usado por Deus para resgatar pessoas, para trazer mais pessoas para Cristo. Quando Jesus toca, Ele nunca toca para fazer você menor do que você já é. Jesus, quando te toca, é para você ser maior do que você já é. Entenda isso, irmãos. É por isso que ele fazia milagres. É por isso que ele fazia grandes coisas. Por quê? Porque tudo que ele tocava, ele estava cheio do poder de Deus. Curas aconteciam, os cegos viam, o surdo ouvia, o mudo falava, o coxo se levantava, porque ele já sabia que ele precisaria depender exclusivamente de Deus para realizar grandes coisas. E aí o que acontece? Ele morre, ele é morto, sepultado, ele ressurge, ele fica com os discípulos, ele vai para o céu. Aí o que acontece? Para que os discípulos fizessem as mesmas coisas que ele fazia, ele disse o que em Lucas capítulo 24, versículo 49, por favor, acompanhe aí, para que eu não esteja falando coisa errada. Lucas 24, 49 diz: não se ausentem de Jerusalém, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Esse fato, ou esse evento, pode acontecer na nossa igreja. Obrigado, irmã. Obrigado pelo amém. Esse evento pode acontecer na nossa igreja. E Deus está dizendo assim: gente, fiquem aqui, permaneçam aqui, busquem o poder do Espírito Santo para que vocês possam ser minhas testemunhas. Nós não podemos ser testemunhas de Deus se nós continuarmos achando que nós não podemos fazer nada. Eu vou dizer, você pode, e Deus quer usar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Assim como Jabez, em 1 Crônicas, assim como foi a igreja primitiva, assim como está sendo na nossa igreja. Amém, irmão, por favor, ajuda nós. O que acontece isso? O que está acontecendo hoje, eu vou dizer para você, irmãos, só está acontecendo porque a mão poderosa de Deus está aqui. Não tem outra forma. Só está acontecendo isso que está acontecendo conosco, porque a mão do Senhor está aqui, irmãos. E os resultados tremendos podem ser vistos de que forma? Somente vindo da poderosa mão de Deus. Não existe outra coisa, irmãos. Não existe outra coisa. Olha só, a igreja, ela procurava constantemente ser cheia do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 4. Eu vou ler aqui rapidamente para que a gente não tome muito tempo.
Olha só, a igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz de Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do teu Espírito Santo pela boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureçam os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntarão nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, aconteceu isso hoje aqui. Não sei se você percebeu, mas aqui tremeu o chão hoje. Eu tenho certeza disso, que houve aqui um tremor muito grande. Os céus foram abalados pela nossa oração e o inferno sacudido para que nada de mal aconteça contra nós. Eu creio nisso, irmãos. E quando nós oramos e quando a igreja ora, Deus diz o quê? Para que eles façam tudo, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Irmãos, eu sei que Deus pode abrir os céus, e o céu já está aberto, irmãos. O céu já está aberto. O céu já está aberto. O céu já está aberto. Bênçãos poderão chegar à nossa vida, irmãos. Eu tenho certeza disso. E aquele versículo maravilhoso que eu gosto demais, de Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu vou dizer aqui para você, irmãos, sinais vão acontecer aqui neste lugar, curas acontecem aqui. Não estou dizendo que vai acontecer, acontecem aqui. Prodígios vão acontecer, irmãos, vão acontecer, mas a igreja precisa entender que a mão do Senhor precisa estar sobre nós, para que Deus nos conduza para todo o propósito que está debaixo do céu. E Deus tem propósito, Deus tem urgência de usar a minha vida e a sua vida para ser extremamente ousado, cheio de coragem e cheio de fé, para dizer: acontecerá coisas maravilhosas para todos aqueles que creem, amam e desejam a presença de Deus. Meus irmãos, isso ninguém tira do meu coração. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A mão do Senhor estava sobre a igreja primitiva, irmãos, não estava? Amém. Então anote aí, a primeira coisa que eles pediram: preenchimento espiritual. A primeira coisa que eles pediram foi: o Senhor nos encha, nos encha, nos encha. Senhor, nos encha de poder, nos encha de poder, nos encha de poder. E enquanto o Senhor não nos encher de poder, eu não vou parar de clamar para que o Senhor me encha de poder. Isso tem que mover algo no teu coração, e uma unção do alto tem que encher o teu coração, aquecer o teu coração, até você ser transformado por Deus e pela sua palavra.
É isso que a igreja pedia. Eles pediam renovação do poder de Deus, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. O culto foi bom, eu espero que o culto esteja sendo bom hoje, mas eu vou dizer para você, daqui a pouco nós vamos sair lá para o nosso campo missionário. O inimigo vai estar furioso por nós, contra nós, o inimigo vai estar bravo, nós vamos ter problema em casa, nós vamos ter problema no trabalho, nós vamos ter problema em um monte de lugar, mas não é problema que vai atrapalhar a gente crescer, não é problema que vai atrapalhar da gente pedir renovação de Deus e do poder do Espírito Santo, não é problema e nem dificuldade. Porque nada é maior do que nós sermos renovados pelo poder de Deus. Eles pediam transformação de vida, transformar o fracasso em iminente milagre. E quantas vezes nessa semana você se sentiu assim, fracassado, ou com a sensação de fracasso? Eu vou dizer para você, o fracasso para Deus nada mais do que eminente, ou coisas que vão começar a brotar em milagres. Milagres vão surgir no meio de fracassos, milagres vão surgir no meio de adversidades, milagres vão surgir no meio de provas, milagres vão surgir no meio de tribulação, e milagres vão surgir. Eu creio nisso. Sabe o que eles pediram também? Para fazer tarefas impossíveis e realizar coisas extraordinárias. Olha que coisa maravilhosa, fazer coisas impossíveis. Eu vou dizer para você, é impossível converter um cristão hoje, irmão, ou um não crente? É difícil você pegar um crente e converter ele? Seja sincero, irmão, é difícil demais. Mas se nós estivermos cheios do poder de Deus, coisas impossíveis acontecerão. Coisas impossíveis acontecerão. Paulo, ele instrui os cristãos em Éfeso, já estou caminhando para nós encerrarmos. Ninguém falou assim, agora não vale, irmão. Agora não vale. Ele falou assim em Efésios 3:19, quando ele fala de fazer a plenitude de Deus a sua prioridade. Efésios 3:19, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Senhor, eu quero ser tomado pela plenitude do Senhor. Eu quero ser cheio, me envolva com teu amor de tal forma, Deus, que as pessoas entendam que o Senhor é o meu Deus. Temos urgência em sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos urgentemente de transformação, renovação e até mesmo de capacitação. Agora uma pergunta que não quer calar. E é uma pergunta que eu preciso fazer para você nessa noite. Quando foi que você orou para que o poder do Espírito Santo te enchesse ao tal ponto de você se tornar pleno em Deus? Quando foi que você fez a última oração pedindo o enchimento do Espírito Santo, irmão? Ou quando você fez aquela coisa, Senhor, preenche esse vazio que eu sinto de vez em quando. Senhor, me enche, Pai. Me enche, me enche. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para a igreja. Quando foi que nós oramos como igreja com frequência? Com frequência. Com frequência. Para que o poder do Espírito Santo nos enchesse. Eu vou dizer para você, todas as nossas aberturas de culto a partir de hoje, nós vamos encerrar a abertura dizendo: Senhor, enche-nos com teu Espírito. Enche-nos com teu poder. Quem for abrir, eu ou Eduardo, nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos, Senhor, enche a tua igreja com poder. Eu vou mais além. O louvor vai estar cantando debaixo da mão de poder de Deus. As canções que serão ditas aqui encherão a nossa vida em nome do Senhor Jesus.
E eu vou mais longe ainda. Os professores da IBD que fazem a IBD, que fazem a escola das crianças, eles serão tomados da plenitude do Espírito Santo, que eles vão começar a mudar a aula, eles vão começar a incluir coisa na aula que Deus vai revelando para eles naquele momento, para fazer com que tudo aquilo que precisa ser falado, venha para a edificação da nossa vida. É isso que nós precisamos fazer, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Quando foi que nós oramos dessa forma? Quando foi que nós oramos, Senhor, coloca a tua mão sobre mim e guarda-me do mal, que vai ser na próxima semana? Quando foi que nós oramos e colocamos a mão na nossa cabeça, dizendo, Senhor, enche-me com o poder do Espírito Santo? Quando foi que nós falamos isso, irmãos? Nós estamos pedindo errado, e Tiago fala isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Nós queremos primeiro os sinais, os prodígios, as curas, as libertações, as coisas extraordinárias de Deus, os milagres de Deus, mas nós não estamos cheios do poder do Espírito Santo. E nós vamos mudar isso, irmãos, nós vamos mudar isso. Efésios 3,16, ele fala uma coisa muito interessante: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Se a mão do Senhor estiver sobre nós, o Evangelho de Cristo vai ser disseminado por essa cidade com uma facilidade absurda, que as pessoas ficarão confusas diante da sabedoria de Deus. Ele vai nos usar. Irmãos, isso é um sonho? Não, a Bíblia me dá isso. A Bíblia me dá essa condição. Se eu for cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza que nós vamos fazer coisas extraordinárias. Se nós vamos ser cheios do Espírito Santo, libertação vai ocorrer. Se nós somos ser cheios do Espírito Santo, Deus vai fazer coisas maravilhosas dele em nós. Ah, pastor, mas será que eu posso? Será que eu tenho condições? Será que eu vou receber? Vai, irmão, basta você abrir a sua boca e dizer, Senhor, me abençoe, alargue as minhas fronteiras, que a tua boa mão esteja comigo, e na próxima semana, me preserves do mal. E me preserves do mal. Que nessa noite você possa buscar isso na sua vida. Que nessa noite você possa ser cheio do poder do Espírito Santo. E que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e te conduza em todo tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Então fique de pé, nós vamos orar.